Tá no ar. O que o Fábio tá falando aí? Tá no ar. Gente, estamos no ar. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Podemos começar? Vamos aguardar um pouquinho para as pessoas começarem a entrar. Deixa eu tirar aqui meu áudio do celular. Por enquanto, nós estamos aqui aguardando o pessoal chegar. Então, ali a Patrícia já chegou. Bom Hoje dia. a gente vai falar sobre um tema que normalmente as pessoas têm um pouco de curiosidade, mas também tem um afastamento gigante entre a escrita da legislação e a realidade das pessoas. Bom dia para quem está chegando. É um assunto que está bem vinculado às nossas mediações na unidade, na nossa mediação como professor, como servidores. É um assunto bem interessante para a gente pensar a materialidade mesmo da nossa função social. É uma forma de realização a partir da escrita, né? Isso é uma coisa bem interessante para se pensar, como que algo pensado em algumas esferas da sociedade tem um valor tão significativo e uma importância tão grande na realização do nosso trabalho, no nosso cotidiano. Normalmente a gente não pensa nessas coisas, né? É bem importante. E acho que o debate de hoje vai nos ajudar a compreender mesmo como que se relaciona o contexto da legislação na nossa produção de vida mesmo. Eu acho que o debate também ele vai ajudar, como sempre é falado, que nós temos que repensar as nossas práticas, né? Todos os dias. Eu acho que o debate de hoje também, a fala sobre legislação vai proporcionar isso, que nós façamos uma reflexão das nossas práticas. Nós já temos até agora. E que responsabilidade, né, de falar sobre a legislação educacional. Ainda mais com essas frentes, né, pensar a educação, pensar a justiça social, o direito, e como que ele dialoga com a legislação. Podemos é um momento que a gente vai... Vamos dar início, então, Elaine? Vamos lá. Elaine preparou uma surpresa para vocês, para a gente dar início de uma forma bem acolhedora, nesse dia chuvoso, gostoso. Então, vamos lá. E depois a gente começa as nossas discussões. Me diz se você está ouvindo aí, se estão ouvindo o som. Está bem baixinho. Mas, né, vou deixar nessa altura por causa da minha voz. Eu vou ler um poema para vocês, então, pessoal, que está assistindo, de Marina Colasanti, A Gente Se Acostuma. Eu sei que a gente se acostuma, mas não deveria. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque não tem outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem, a comer sanduíches porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra,
E aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não aceitando as negociações de paz, aceita ler todo dia de guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e que necessita, e a lutar por ganhar o dinheiro com que paga, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir os passarinhos, a não ter galos na madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só o pé e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E no fim de semana, não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que de tanto acostumar se perde em si mesmo. Eu trouxe esse poema para uma reflexão, como conversei ontem com os meus colegas, a interpretação cabe a cada um. Mas quando eu li esse poema, eu pensei no fato, nós nos acostumamos muitas vezes na sala de aula mesmo. A gente se acostuma a entrar na sala e dar aula sempre do mesmo jeito, a esperar o sinal bater. E nesse momento de pandemia, essa situação atípica que nós estamos vivendo, eu acho que é uma oportunidade, eu acredito que todos nós estejamos fazendo uma reflexão sobre isso, sobre esses momentos, porque igual ali na guerra, eu comparei assim na hora, quando eu li o poema, o vírus a essa guerra. As pessoas estão se acostumando com números, estão deixando de cuidar, estão com pressas de voltar, e eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho a refletir para sair um pouco da nossa zona de conforto e desacostumar de certas coisas, desaprender até certas coisas. Boa live para nós. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Camila. Bom dia, Elaine. Uma satisfação poder compartilhar esse momento com vocês, com trajetórias tão diferentes as nossas, mas com um objetivo tão comum, né? Com uma prática que olha sempre para a questão do educando, que olha para a comunidade, que olha para a sociedade como forma de transformação e também uma forma de buscar a justiça social, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é o caderno que eu e a Elaine estamos tentando elaborar e escrever no sentido de dar um suporte para a rede de educação do município dentro do currículo, e isso nos fez buscar
muitas teorias e até mesmo a legislação que acabamos descobrindo do que não conhecíamos todas, que eu que me julgavam um conhecedor da legislação educacional, acabei surpreso com a realidade da quantidade de leis, né, que nós temos. Obviamente que nós não ficamos estritamente no texto da lei sobre a educação, mas sim na questão do direito educacional, no direito à educação, que vai transformar a realidade da nossa sociedade. E para isso, né, cabe uma reflexão mais ampla, buscando novos meios de visualizar a educação, novas formas de fazer educacional, dentro e fora do espaço escolar, abrangendo a comunidade escolar, colocando os colegiados, buscando alternativas de engajamento da sociedade, né? Porque se a gente olhar para o texto da Constituição, ela nos fala que a educação é direito de todos, é dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, buscando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Esse texto é constitucional, está no artigo 205, e ele traz, né, esses três entes, o Estado, a família e a sociedade, para trabalhar juntas na questão da educação dos nossos meninos e dos nossos educandos, né? Eu preparei uma fala no sentido mais reflexivo, para fazer a gente pensar novas possibilidades, não ficar apenas no texto da lei, no sentido normativo, regulamentador e até mesmo manualístico, né, que algumas leis, quando são regulamentadas, elas trazem, na sua forma escrita, uma forma de manual, um passo a passo do que deve ser feito, como a gente precisa implementar as coisas. Isso é uma forma de trazer mais para próximo das pessoas aquele texto que normalmente cabe de várias interpretações, né? Por isso que o texto da lei, às vezes a gente fala assim, mas aqui a lei deixa uma lacuna, aqui tem um espaço de interpretação diferenciado. Então, por isso, normalmente, é feita a regulamentação da lei, que é discutida e aprovada nas câmaras legislativas, nas assembleias dos estados e no Congresso Nacional, né? Normalmente tem um trâmite, a sociedade pode solicitar um texto de lei e colocar como pauta para votação, o próprio legislativo pode fazer isso e o executivo também pode encaminhar textos de lei para serem votados e aprovados ou não, né? Então, a ideia é pensar como que isso se dá, né, no contexto educacional e como que o direito da educação se tornou lei, e aí, a partir disso, a existência do professor em sala de aula, dos colegiados, da gestão educacional, das secretarias de educação, em todos os níveis, do MEC, da implementação dos orçamentos, para que isso seja viabilizado. Então, tudo isso está presente nas leis, e a gente precisa conhecer e buscar entender esse texto legislativo, no sentido de implementar sempre e efetivar o direito com o respaldo legal, com a obrigatoriedade que é imposta na forma da lei, mas olhando sempre para o educando, no desenvolvimento do seu território, na questão do ensino-aprendizagem com qualidade, porque esse é o foco da unidade educacional. Então, eu fiz um roteiro no sentido de poder pensar e colocar para vocês, para que vocês possam estar argumentando, comentando aí, fazendo seus comentários, fazendo perguntas. A Camila e a Elaine vão também poder fazer aqui alguns questionamentos, colocar as situações, como elas pensam a questão da legislação no âmbito do direito educacional, que busca, em certa medida, uma equalização social, mas
a sua finalidade no todo me parece ser a questão de fornecer uma justiça social, tornar as oportunidades para que todos tenham as mesmas condições perante o mercado de trabalho, as decisões que vão tomar na vida, mas, fundamentalmente, para que sejam bons cidadãos participativos, que busquem, inclusive, a melhoria da lei constante e se sintam representados na forma escrita da lei, porque os conceitos mais discutidos na filosofia, na ciência política e até mesmo nas ciências sociais é que a lei é o texto da vontade do povo. Então, esse também é um conceito bastante abrangente, tem várias vertentes, as pessoas na universidade e nas suas pesquisas têm várias formas de pensar essa questão da soberania do povo, a vontade do povo na lei, a vontade do povo nos governos. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso, para que a lei não fique tão distante também da nossa realidade. Algumas pessoas falam, mas a legislação ninguém cumpre, porque ninguém entende. Esse texto não representa a nossa comunidade. Isso é importante, que a gente participe dos processos de construção das leis, das normas, para que isso não aconteça, né, nas nossas realidades mais próximas. Obviamente, quando é um texto discutindo um nicho específico da sociedade, ou um território específico, ele pode ou não se aproximar da nossa realidade, mas, de modo geral, quando a gente vai discutir o nosso currículo, e aí cabe a todo profissional, trabalhador da educação, estar presente e olhando para esse texto, porque esse texto vai ser a sua prática em sala de aula. Obviamente que você tem autonomia sobre a sua sala de aula, aos seus alunos, mas você tem uma legislação vigente que você precisa cumprir. Não é porque você tem autonomia que você faz o que você quer, né? Até mesmo, a Elaine gosta muito disso, né, que eu sempre digo que fazer gestão democrática é muito mais do que fazer a sua vontade de ler, né? Está aberto para o debate, para a discussão das questões da educação dentro da unidade educacional e, em conjunto, deliberar sobre uma ação ou não. Às vezes, a gente é voto vencido. Podemos ficar chateados? Até podemos, mas é democrático e é coletivo, a responsabilidade é de todos, fica mais fácil fazer educação, e aí a gente também tem mais engajamento social e da comunidade escolar. Mas, retomando aqui o meu texto, a ideia principal da legislação, que é uma forma de tornar mais concreta a ideia do direito, e o direito como uma ferramenta para justiça, a gente precisa entender o que é justiça, né? Por que a gente fala tanto em justiça social? Por que a gente fala tanto em equiparação e igualdade social, de transformação das desigualdades, tirar as pessoas da desigualdade social? E aí a gente tem ferramentas para isso. O direito é um deles, que vai equiparando essas situações, trazendo para mais próxima a realidade das pessoas de uma dignidade humana, da transformação da questão econômica, na busca por conhecimentos, porque a desigualdade existe em várias vertentes, né? Desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade econômica, desigualdade de acesso à unidade escolar. Agora, na pandemia, a gente vê aí as desigualdades fora da escola, que é a social e econômica, mas aí a gente volta para a sala de aula, a gente vai perceber as desigualdades de aprendizagem, como o menino é tratado em sala de aula, como é tratado fora da sala de aula, como a gente busca equalizar essas coisas, né? Então, eu gosto bastante de uma definição de justiça, que é a particularidade do que é justo e correto, com respeito à igualdade de todos os cidadãos. Por exemplo, a justiça pode ser reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais, ou por uma mediação através dos tribunais. Essa é interessante, mas essa não tem um peso moral e nos hábitos e costumes das pessoas, porque
dela espera-se um mediador, que seria o Tribunal de Justiça, que seria os advogados, os juízes, essas coisas. A ideia que eu gosto bastante é que a justiça significa que todos são iguais perante a lei e todos têm garantias legais, mas todos têm iguais direitos. A justiça deve buscar por igualdade entre todos. E aí tem uma definição do Aristóteles, que é o termo justiça, ao mesmo tempo que denota legalidade e igualdade. Assim, justo é tanto aquele que cumpre a lei, justiça no sentido estrito, quanto aquele que realiza a igualdade no sentido universal da palavra. E pensar que a igualdade ela é uma busca de todos os entes sociais, não precisa necessariamente ser o juiz, o advogado, que é um operador do direito, ou que busca alternativas e ferramentas para equalização, para equiparação de danos, entre outras coisas, mas que você, no seu cotidiano, como professor, como cidadão, pode buscar sempre que a igualdade esteja presente na vida das pessoas, trazer as pessoas para um nível mais igual de condição social, econômica, etc. E aí, né, nós temos algumas vertentes de noção de justiça, e eu vou falar um pouquinho para vocês, que é a noção, o conceito de justiça como retribuição ou equiparação, que é mais aquela ideia antiga da lei de Italião, que é o dente por dente. Se a Elaine colocar fogo na minha casa para equiparar essa situação, eu vou lá e também coloco fogo na casa dela. Se a Camila pega o meu livro, então eu vou pegar um livro da Camila. E essa era uma noção de justiça, é uma noção antiga, bem antiga, na verdade, e ela foi praticada durante muito tempo como a forma de equiparação e retribuição do causa e efeito, né, naquele momento temporal e histórico. Aí temos a justiça como igualdade, que é essa que eu falei agora, que é essa noção de trazer as pessoas perante a lei no mesmo patamar, essa questão de equidade, que é colocar as pessoas no mesmo lugar, ou dar suporte para que elas cheguem num lugar social mais digno, com oportunidades, com possibilidades de escolha, e entre outras coisas. A escola tem muito esse papel, né, de pegar o menino num lugar social, dar informação para ele, trabalhar a questão educacional no sentido de autonomia, de liberdade, de busca por novas oportunidades, por representatividade, por pertencimento territorial, por busca de noção de sociabilidade e comunitária, busca por direitos, por manutenção talvez não, mas por alternativas de deslocamento dos lugares sociais postos economicamente e etc. Então, essa noção de igualdade é uma transformação e mudança de um lugar social para o outro. E a noção de justiça como liberdade, que a gente vai ter ela muito em evidência na época em que houve a libertação dos povos escravizados, onde as pessoas, os tribunais, os legisladores do mundo entenderam que teria um caráter de justiça, dar liberdade a essas pessoas que até então eram escravizadas e eram tidas como menos ser humano que os demais, e por isso podiam ser escravizados. Então, obviamente que tem muitos outros conceitos de justiça ao longo aí das discussões, só que eu escolhi falar sobre esses três, assim, trazer essas três noções, porque é o que mais se aproxima da nossa realidade hoje, e obviamente,
a gente pode trabalhar essas noções em outros momentos e buscar outras alternativas também de pensar a sociedade e o seu aspecto de justiça. Mas o que a gente precisa ter claro na nossa cabeça, quando a gente está falando em educação, quando a gente está falando em currículo, quando a gente está trabalhando em sala de aula, as noções de igualdade e buscar por justiça social, é que, atrás desses conceitos, ou como suporte a esses conceitos, a gente tem a ideia do direito. E o direito, na sua grande maioria, para as noções de direito que a gente tem de senso comum, ela vem baseada em uma legislação. Aí a gente tem como lei máxima do nosso país a Constituição, depois a gente vai ter o ECA, que fala da questão educacional também, direito à criança tem seus direitos e ela deve ser olhada como prioridade absoluta. Depois nós temos a LDB, entre as diversas legislações que a gente tem, e agora, mais recentemente, que vem dar aí movimento nos nossos currículos, nas nossas salas de aula, é a BNCC, tão falada, tão comentada ultimamente, né? Então, a gente precisa pensar que o direito, além de ser uma ciência de regulação do comportamento humano, que também tem esse caráter, né? A legislação, quando ela é do direito penal, do direito civil, entre outras coisas, ele regulamenta e organiza a vida social, né? Dos nossos comportamentos, o que é crime, o que não é crime, o que pode, o que não pode ser feito dentro da uma instituição privada, o que pode ser feito, na instituição pública, o que pode ser feito. Então, ele regula o nosso comportamento desse modo. E aí, além desse conjunto de regras que tem por finalidade oferecer a justiça socialmente, né? Todo esse conjunto de leis, todo esse conjunto de regras, ele busca, né, tem um ato de soberania, regula, ordena e autoriza ou veda as nossas ações, né, no dia a dia. Ele tem um caráter, e esse caráter é como o objetivo de justiça. A nossa Constituição, ela é uma Constituição democrática de direitos sociais, ou seja, ela busca, no seu preâmbulo já, a justiça social, a equiparação, a igualdade e o respeito às diversidades, entre outras coisas, a justiça social. Isso é importante para a nossa cabeça, porque a educação é uma dos elementos da busca pela justiça social. E aí a gente tem que olhar para isso o tempo todo, no sentido de fazer valer o direito e efetivar esse direito à educação, porque a educação vai assumir um papel importantíssimo na equiparação e na transformação da desigualdade social. A justiça é um elemento, ou a gente pode falar que a justiça é a alma do direito, né? Se a gente for olhar para uma questão mais transcendente, assim, buscar uma essência, a gente poderia dizer que a justiça é a alma do direito, tá? Então, e como que a gente faz justiça? Como que a gente opera tudo isso se nós não somos advogados, não somos juízes, somos professores e somos sociedade geral como um todo, né? A gente tem que ter uma conduta ética no nosso trabalho. E o que é ser ético? Ético não é só seguir o que está na lei. Ético é olhar os costumes, os hábitos sociais, como nós nos formamos enquanto sociedade e aplicando as nossas ações e tomando as nossas decisões no sentido mais de organizar e mudar socialmente para o bem coletivo, né? Não só para mim mesmo, como é muito comum, como é pensado na questão do neoliberalismo, dos direitos individuais. Sim, nós temos direitos individuais, da liberdade, da propriedade, entre outras coisas, mas nós temos que olhar antes para o que é coletivo, como nós buscamos implementar nas nossas decisões cotidianas, e aí dentro da sala de aula, na minha relação com o outro profissional da educação, com o aluno, com a família, com a comunidade. Eu não posso sair da minha casa e falar assim, eu não vou para essa escola, não gosto dessa escola, porque aquele povo naquela comunidade é isso ou aquilo. Isso não é uma conduta ética, isso não é
um posicionamento de um bom profissional de educação. Nós precisamos olhar quais são os contextos daquele território, por que essa comunidade está desse modo, por que ela ainda não tem noções de pertencimento, ela joga o lixo na frente da escola, ela faz, não cuida dos espaços públicos, por que a comunidade não se vê pertencente a esse território, por que nós buscamos alternativas diferentes para que a gente possa buscar alternativas que a comunidade se sinta parte daquele lugar e comece a cuidar dos seus espaços. Então, eu não posso imaginar que a conduta dos outros também seja inata e que ela vai acontecer por si só como um fator determinante do pensamento dela. Não, essa prática também é educacional e essa prática precisa ser ética. E ela precisa ser pedagógica, né? A gente precisa ensinar as pessoas a se aproximar desses lugares, né? E aí a gente pode pensar, né, qual que é o papel na educação, né? Mais ou menos esses meus exemplos foram para isso, né? Qual que é o papel da educação como a ética pode estar presente no nosso currículo? Como a gente está escrevendo um currículo nesse momento, como que o que a gente chama bastante de currículo oculto, né? Que não necessariamente está escrito nos cadernos, não estão lá não está lá na BNCC, não está nos regimentos, mas como que essa minha conduta ética no agir social, ela pode estar presente nesse currículo, né? E aí, isso nós vamos transformando cada dia mais a nossa conduta, né? E a conduta dos demais dentro do espaço escolar, na comunidade, e aí a gente vai ter na cidade, vai ter no estado, no país, e quem sabe um dia nós possamos ter uma sociedade política no sentido mais amplo possível, não dos políticos, mas uma sociedade política mais ética e que busque, de fato, o combate à desigualdade e que também busque o bem comum e coletivo nos seus objetivos principais. E aí, como podemos elaborar um projeto coletivo que busca a solidariedade, a ética e o bem comum dentro do nosso currículo, né? Essas são as perguntas que eu queria deixar, que era para eu ter falado 10 minutos, falei 30, tá? Então, eu quero deixar aberta essa primeira fala introdutória, né, do que vem a ser o nosso caderno. Obviamente que o nosso caderno tem a legislação por si só, com alguns comentários, para que o profissional da educação, o trabalhador da educação, tenha acesso a essa legislação. A Elaine vai falar um pouquinho de como isso se deu, como foi construído, e aí eu queria interagir com vocês nesse sentido. Mas para que a gente olhe para o caderno de legislação, não como um manual ou um compêndio de leis que estão lá postas e que a maioria não conhece, mas sim como um processo de busca e reflexão sobre a nossa prática diária, que está posta nas legislações e que essa legislação busca o direito, que tem como foco a justiça. Se isso ficar muito claro, eu já vou ficar muito feliz e vou me dar por satisfeito que a gente avança muito em qualidade e entender como que as nossas noções, como que a gente funcionando dentro da comunidade escolar, nós vamos buscar o direito à efetivação do direito à educação e, consequência disso, da justiça social. Acho que é isso. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a construção do nosso caderno, né, do caderno de legislação educacional. Então, o principal objetivo desse caderno, quando foi pensado a construção do documento, é porque ele pensando assim que ele vai representar o nosso espaço educativo. Mas qual a razão para a escrita de um caderno de leis? É porque conversando e, né, na nossa convivência, no nosso trabalho do dia a dia, nós fomos vendo que falta conhecimento da legislação mesmo. Mas isso, quando eu falo que falta conhecimento, primeiramente, assim dizendo, pensando
primeiramente por mim e no contato com outras pessoas, falta esse conhecimento da legislação. Então, e não só me referindo a professores, aos profissionais da educação, não, falta o conhecimento da legislação. Quando eu penso numa cidade educadora, numa educação integral e território, que é a nossa proposta, que nós estamos trabalhando, quando eu afirmo isso, então falta o conhecimento, é necessário que haja o conhecimento da legislação educacional em todos os setores, né? Então foi pensado nesse caderno e pensado assim, que ele vai ser escrito numa linguagem simples, onde todas as pessoas dos mais diferentes grupos da sociedade, tendo contato com esse caderno, vai poder compreender um pouquinho, vai ter acesso à legislação educacional e vai poder compreender um pouquinho o que norteia todo o sistema educacional brasileiro, que vem daí nortear o nosso município, nosso estado, nosso município. E nós não podemos negar assim que realmente há um número muito excessivo, né, de indivíduos que não têm conhecimento a isso. Então, se tornou indiscutível. E como que a gente pensou isso? No caderno, não basta ter lá um caderno onde só se coloque toda a legislação. Nem deu, né? Eu até conversei com o Robson que eu pensei. Eu, Elaine, pensava que não tinha, as leis não são tantas leis assim para a educação, há uma escassez de lei para a educação, então nós vamos elaborar esse caderno colocando todas as leis na íntegra. Vamos, na íntegra. O primeiro documento ficou em 600 páginas, tenho lá o arquivo, não dá, tem lei, tem bastante lei, o que falta mesmo é o nosso conhecimento sobre essa legislação. Então, como foi falado que esse caderno é para toda a sociedade, não é só para os profissionais da educação, o nosso currículo não vai ser mais fechado dentro da escola, como era o anterior, mas valendo dizer, né, que era o melhor que nós tínhamos para aquele momento. Naquele momento cabia. Hoje não cabe mais um currículo assim, tem que ser aberto a todos, né? Todos têm que ter acesso ao currículo. Naquele momento, ok, foi o que nos orientou, que nos norteou o nosso trabalho, e deu certo. Hoje já não cabe mais isso. Então, o que vai ter nesse caderno? Imaginando que outra pessoa que não é professora, que não é profissional da educação, vai pegar esse caderno e vai ter ali um histórico da educação no Brasil, que começa lá no período colonial e vem até os dias de hoje. Uma linguagem simples que todos que lerem possam entender. Vai ter um breve histórico da legislação educacional, que também, se começou lá no período colonial, ali já tinha uma orientação, não vamos dizer uma legislação, mas já seguia uma orientação, né, para que acontecesse esse ensino. Uma interpretação básica das leis, falar um pouquinho sobre a importância da legislação, como o Robson bem trouxe, para uma vida em sociedade, né? Porque quando eu penso em legislação, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar né, em todos. Não é a legislação para mim, não, é para todos, para uma vida em sociedade. E no caderno também vai ter as leis que serviram de embasamento para os outros cadernos, porque são 14 cadernos articulados, né? Então, ali no caderno também vai conter isso. Como foi falado ali, o Robson disse que eu gosto de falar da gestão democrática, é porque, assim, eu vou até usar um exemplo. Quando eu quis ser gestora, então, o que eu pensava? Erroneamente, muito erroneamente, né? Como a Camila disse, às vezes, eu me escondo, né? Mas é um aprendizado, tudo é aprendizado. Mas o que eu pensava? Se eu fosse gestora, eu ia fazer as coisas do meu jeito. Do meu jeito. Não demorou muito para eu ver que não é do meu jeito, né? Porque tem uma legislação que rege todo o meu trabalho, né? Não é isso, do meu jeito. E se for feito do meu jeito, não é democrático, né? Então, é isso que o Robson fala, que eu cito isso porque foi uma coisa assim que eu aprendi com muito esforço, porque é difícil para a gente se desaprender, né, certas coisas mesmo, desacostumar daquilo que seria mais fácil abrir mão, mas assim, então por isso a gestão democrática a gente tem que ter muito, muito forte isso, a gente tem que ter muito certo que não é a minha vontade. Uma gestão democrática é onde prevalece a vontade da maioria, mas com embasamento legal. Eu acho que é isso que falta um pouquinho para nós ainda compreendermos, né?
que é um embasamento legal. E o professor, por que o professor tem que ter o conhecimento disso? Porque nós pensamos no professor como mediador, né? O professor, ele é o mediador. Então, para que o maior número de pessoas, enquanto educador, se eu tiver esse conhecimento, eu atinjo o maior número de pessoas e eu consigo fazer com eu vou fazer a mediação e que eles possam compreender esse embasamento. Por quê? Nós queremos cidadãos atuantes e críticos na sociedade, mas cobrando o embasamento legal. E sendo professor, eu tenho a possibilidade de mediar isso. Então, eu deixei uma pergunta aqui, até levantei uma questão ontem, que é para levantar para vocês assim: a lei, ela não deve ser vista como eu tenho que conhecer a lei como um respaldo, para eu me respaldar, como se eu tivesse assim sempre eu conhecer a lei armada, porque se alguma coisa acontece no meu trabalho, eu tenho como me defender. Não, eu tenho que conhecer a lei porque ela é a efetivação e a garantia dos direitos, né? Eu tenho que pensar nessa garantia dos direitos. Não que eu tenha que conhecer a lei, e quanto mais a gente vai lendo, a gente vai vendo, nossa, quanto eu falhei, né? Por não ler, por não buscar. Então, é isso. Não posso pensar numa defesa para mim. Não, eu tenho que conhecer a lei para eu me defender. Não, eu tenho que efetivar esse direito, a garantia de direito, e é através das leis que eu vou fazer isso. E cabe, então, a cada um de nós executar a lei. Não é nada eu executar a lei enquanto eu funcionária pública, enquanto professora, enquanto uma cidadã, não estou fazendo nada que não seja o meu dever. Então, nós temos que ter isso. O Robson também falou ali sobre as alterações da lei. Sim, as leis se alteram, né? Houve muita alteração, graças a Deus, nesse período. E eu acho assim que essas alterações das leis nós temos que ver assim como uma conquista, sabe? Principalmente na área da educação. Uma grande conquista, uma grande alteração da lei, eu até estava pensando essa noite, quando o Robson falou de trazer exemplos, nós podemos falar da inclusão em sala de aula. Né? É uma grande conquista, ou foi uma grande conquista, foi uma alteração da lei que trouxe uma grande conquista, porque não houve mais essa exclusão, né? As crianças não poderem estar no meio das outras por alguma, né? Elas têm o direito de estar aqui na unidade educacional. Então, a lei da inclusão, assim, essa alteração foi uma grande conquista. Cada alteração da lei principalmente na educação, nós temos que ver assim como conquistas que foram acontecendo ao longo dos anos, e o caderno vai mostrar isso. Não só conquistas para os profissionais, não isso, conquistas para a sociedade, né, para a vida em sociedade. E assim, falta leis no Brasil para a educação, gente? Não falta. Tem lei, tem muita lei mesmo. O que nós consideramos no caderno, que vocês terão no caderno, que será colocado na íntegra, é a parte da educação da Constituição Federal, que vem, o ECA, a LDB. Essas três, né, são as principais. Como o Robson falou, a BNCC é a mais recente, mas as três principais ali que vão aparecer no caderno, Constituição Federal, o ECA e a LDB. Aí sim vão estar na íntegra. As outras vão ser citadas, até se vocês quiserem mandar, olha, foi colocado no caderno essa lei, foi colocado, se vocês tiverem essa sugestão de alguma lei que vocês considerem importante aparecer no caderno, coloquem aí nos comentários, ou envia para a gente, né, porque às vezes passa alguma despercebida e nós não queremos deixar brechas, não queremos deixar nenhuma brecha, não queremos que falte nenhuma no caderno. E o papel da escola é isso, pessoal, é a efetivação do direito. Eu não posso pensar assim, eu só venho aqui e vou ensinar só conteúdo, não cabe mais isso. Nós já vimos que não cabe isso, né? Na educação integral, nós não temos que, esse olhar não nos cabe mais. Então, o que eu quero pensar, assim, às vezes, nós, como seres humanos mesmo, como humanos que somos, nós pensamos, se o outro não faz, eu também não vou fazer. E esse pensamento também não cabe mais, principalmente na educação, porque é um trabalho em conjunto. Então, assim, eu tenho que mudar
a mudança começa a partir de mim, né? Eu começo a mudança, o outro começa, juntos, como o Robson falou. Talvez nós nunca tenhamos o ideal 100%, não, mas quanto melhor nós conseguirmos desenvolver nosso trabalho, dando o nosso melhor, mais resultados nós vamos ter. E principalmente na área da educação, nós não podemos desistir disso, não podemos, nós temos que ter consciência que é nosso dever como profissional, né, executar essas leis, fazer cumprir da melhor maneira possível para que as coisas realmente mudem. Eu acho que agora eu passo para a Camila. Também achei que ia falar 2 minutos, acho que me estendi. Mas acho que vale retomar algumas falas, está vindo vários comentários, no sentido de que tem lei demais no Brasil, que as pessoas não cumprem, que tem várias leis que a gente não fica nem sabendo, tem comentários nesse sentido. O que vale, na verdade, como eu falei lá anteriormente, né? É importante a gente olhar, sim, para a legislação, mas é importante que a gente tenha uma conduta ética, né, em relação a como agir, né, socialmente. Eu faço o que é certo, né, Robson? Tem até uma frase que diz assim, que eu faço o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, né? O que é certo é certo. Eu faço o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Bem isso. A questão ética, né? Só uma última colocação, assim, que eu acho importante colocar, é que, assim, que nós temos consciência, né, trabalhando com o caderno não será suficiente. Não será suficiente para tirar todas as dúvidas, para esclarecer, né, todas as perguntas, e nem vai permitir ali que nós conheçamos todas as leis interpretando. Não, mas eu acredito, assim, que o caderno, como como nós temos falado muito nessa construção dos cadernos, é que ele vai, assim, me fugiu a palavra agora, mas que ele vai despertar, né? Que ele tem, assim, como disse o Robson, eu pensando, escrevendo o caderno, eu penso, se o caderno possibilitar que a pessoa que o ler, né, sinta-se incomodado ali a ponto de procurar mais, de buscar mais, ele já atingiu o objetivo, né? Porque o objetivo é esse mesmo, que a pessoa sinta-se ali tenha vontade de procurar mais, de saber mais sobre aquilo, de reconhecer, de buscar tanto os seus direitos quanto os seus deveres, né, nesse sentido. Então, eu acho que o caderno ele não vai ser suficiente para tudo, não, mas ele vai servir como um pontapé inicial ali, para que a gente conheça e repense as nossas práticas, não só como professor, mas enquanto um cidadão atuante mesmo na sociedade em que a gente vive. É isso, né? Esse caderno ele vem bem nessa perspectiva mesmo de assumir um lugar do direito nosso mesmo, enquanto cidadãos, né? E as falas de vocês são muito potentes, muito importantes para pensar a educação. Eu estou, assim, até emocionada das reflexões que me provocaram e também da participação dos nossos colegas aí que trabalham na educação. E como essa frente é importante para a gente pensar o nosso trabalho, né? Isso é fundamental. E ouvindo vocês e refletindo aqui, trazendo a minha fala numa representatividade do meu coletivo também, que é o Caderno de Concepções. Então, nós temos um grupo que tem construído reflexões, eu tenho aprendido muito nesse lugar, esses cadernos, né, o currículo, a nossa identidade, como nós vamos nos reconhecendo dentro desse contexto, vai nos ajudando a nos inserir nesse lugar também, de nos reconhecermos dentro desse processo. E vocês falando, eu penso, né, e refletindo aqui com tudo isso, com todas essas experiências que eu estou vivenciando na construção do currículo também, que existe sempre uma concepção que vai orientar essa legislação. E essa concepção é uma forma, é uma lente que vai orientar as condições que a gente tem para compreender essa realidade, esse mundo. Que mundo que a gente quer? Que
ser humano que nós queremos, que práticas, né, que vivências que nós queremos, que são coletivas, dos vínculos que nós estabelecemos entre os seres humanos, né, e percebendo, lendo, vivenciando isso desde 2017, a educação, né, nós temos uma Secretaria de Educação, nós trabalhamos na educação, tem assumido mesmo esse lugar na perspectiva da educação como um fenômeno humano, que é uma leitura principalmente da natureza e da especificidade da educação que o Saviani nos traz, no sentido que nós somos seres históricos. Eu sempre retomo isso para a gente entender que esse lugar da legislação, do direito, da justiça, das mediações, né, da democracia, da igualdade, equidade, tudo que a gente foi construindo aqui enquanto reflexão, é sempre uma perspectiva histórica, cultural, né? Social, ela vai se transformando, ela vai funcionando a partir da forma que nós vamos olhando para essa realidade e vamos transformando essa natureza. Então, falta legislação, a gente tem que tensionar, a gente tem que olhar para essa realidade e produzir, então, esse lugar de transformação. E que a legislação, ela não é algo natural. Quando nós não participamos dessa construção, alguém pensa por nós. Então, isso está dado a partir de uma realidade que vai sendo produzida, de representação, de participação das pessoas. E nós sabemos que a democracia, a educação pública, esse lugar de entender a educação como direito, como justiça, foi um lugar de conquista, principalmente dos movimentos sociais que começaram a vivenciar e a tensionar essas desigualdades que estavam vivendo para lutar por uma justiça, pelos direitos, né? Então, não é algo natural que vai sendo produzido. E essa questão que vocês trazem da educação, que eu até anotei algumas questões aqui para pensar numa concepção de justiça, de equidade, igualdade, essa promoção da cidadania, do direito, da democracia, da mediação, da intersetorialidade, né, de pensar principalmente a questão da educação integral, como a legislação ela é um recurso mesmo, e nós, enquanto trabalhadores da educação, nós somos os grandes guardiões da educação de direitos. Então, esse princípio, essa ética, essa relação que nós vamos produzindo com a legislação vai assumindo um lugar de concepção. E hoje, olhando para esse pacto coletivo de construção de currículo mesmo, nós estamos produzindo uma educação libertadora, porque nós estamos construindo a educação que nós queremos. Eu sempre retomo isso, que é muito fácil a contratação de uma assessoria para a escrita do currículo, né? A pessoa senta sozinha lá e escreve tudo, é muito rápido, é muito fácil, o currículo já podia estar aí pronto, mas esse currículo, esse lugar de compreender o currículo como uma identidade nossa, dessa construção e dessa formação que nós vamos assumindo também enquanto concepção, ela tem um lugar dentro das concepções teóricas, e ela se vincula muito à pedagogia progressista e libertadora do Paulo Freire, porque é entender essa legislação, esse direito, a justiça, sempre numa perspectiva de conscientização, de reconhecimento dos sujeitos se reconhecerem, entenderem um lugar de transformação, de mudança, de libertação coletiva. Então, entender o direito como um direito dos nossos pares, não muito nessa perspectiva individual, né, de nos entendermos enquanto sujeitos históricos e coletivos. E daí eu coloquei aqui, né, uma reflexão. E a educação, né, como que nós fazemos, né? Porque a gente sabe que muitas das nossas construções, da nossa formação, das nossas vivências para o mundo, entende essa questão da legislação muito numa perspectiva meritocrática, pautada muito lá pelas frentes do neoliberalismo, né, que as pessoas têm que se esforçar, enfim, de não entender essa construção humanizada, principalmente no contexto da educação pública. E como que a gente transforma, né? O Robson fala numa perspectiva bem importante dessa questão da implementação da legislação sempre nessa perspectiva das ações cotidianas. Nós, sendo esses grandes guardiões do direito, nós vamos aprendendo e vamos produzindo um trabalho, eu vejo nessa perspectiva, e eu gostaria que vocês me contassem um pouquinho, numa perspectiva, no princípio educativo. Então, se nossos pares
não vivenciaram, não compreenderam nessa perspectiva como que o currículo pode nos inserir dentro dessa perspectiva de entender a educação, a justiça, de entender o direito como um elemento importante para pensar a legislação. E olhando, né, pensando nessa questão da produção da cidadania como algo mediado, não é algo natural, não é algo pronto, né? Então, se nós não tivéssemos, como nós não temos essas vivências, muitas vezes a partir da nossa formação, eu trago isso pela fala da Dani, ali, que ela fala, né? Por isso, se trabalhamos desde pequenos com as crianças, eles vão ter propriedade e, assim, conseguir estabelecer critérios para a luta. Infelizmente, muitas vezes não sabemos como lutar, não uma luta corporal, mas uma luta de argumentos, de compreensão, de atuação sobre a realidade que nos cerca. E eu partilho muito dessa construção, porque realmente, Dani, não é algo natural, é algo construído. Então, se não temos essa visualização para o direito como algo necessário, algo coletivo, de defesa, de ser um lugar que seja guardado por todos, principalmente nós da educação, é porque nós viemos dessa formação que teve essa intencionalidade, porque nós, enquanto seres humanos, nós temos uma perspectiva de transformar a natureza em função das nossas necessidades. Então, essa natureza, essa formação foi produzida, ela não é algo natural, né? Eu sempre retomo isso. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Eu queria que vocês contassem um pouco nessa perspectiva, né? Como que nós, então, fazemos para efetivar isso? Que lugares que nós podemos ocupar também, né? Nós temos o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Escolar, que eu vi que alguém colocou aqui. Se vocês pudessem comentar um pouquinho nesse sentido. Eu acho que, Camila, a vertente mais importante da lei, principalmente num contexto social onde as pessoas têm uma formação acadêmica ainda pequena, a lei ainda tem um texto restrito a um grupo específico, que a gente precisa olhar para a lei, qual é o caráter pedagógico dela. O que essa lei tentando nos dizer, mesmo quando ela é apenas de forma a organizar a sociedade, né? Como esse caráter político-pedagógico dela tem... como isso é implementado nos costumes, nos hábitos sociais, né? Eu vejo sempre as pessoas colocando a responsabilidade do papel da lei em outras, né? Porque fulano não faz, porque fulano dá jeitinho, porque eu preciso de um terceiro para resolver os meus problemas, né? A lei, ela precisa ser assumida assim, e daí eu cobrar dos outros, né? Essa questão cultural do jeitinho, de pular a lei, de furar a fila, de não sei o quê, encontrar caminhos que não sejam os corretos, é uma questão social, cultural. Ela nem sempre está posta na lei. A lei prevê uma coisa e a gente acaba fazendo outras. Então, eu vou retomar a ideia de qual é o caráter político-pedagógico da lei e qual é o caráter moral estabelecido nesse texto de lei para a condução social, para a organização social. É preciso olhar no aspecto assim, mas essa lei me obriga a alguma coisa. Ela te obriga porque você ainda não tem o costume de fazer por si só. Né? As pessoas falam assim, mas a eleição no Brasil é obrigatória. E daí o custo da multa é muito pouco, ou as sanções por não votar é muito baixa. A questão não é a punição. Ela não foi criada para te punir. Essa sanção não foi criada para te punir. Ela é uma consequência. Mas a ideia da obrigatoriedade é porque o povo ainda não tem consciência, de modo geral, da importância que tem o voto. Mas isso é educacional, isso é costume, isso é um hábito social. Não é a lei que, então eu vou dar uma multa de um salário mínimo. Não é isso.
caráter da sanção da lei eleitoral não tem esse viés, ela tem um caráter pedagógico. Ela quer nos ensinar e conscientizar a importância da lei. E aí, a grande maioria das sanções de leis que são político-pedagógicas tem esse caráter mais brando. E aí as pessoas não fazem, porque elas não estão preocupadas com a conscientização do ato, mas sim em que isso vai me causar se eu não fizer. Né? Então, o que a gente precisa mudar é esse posicionamento. Como eu me posiciono perante a lei, para que ela seja executada de fato ou não. Nós já passamos aqui de 1 hora. Elaine, se quiser fazer alguma consideração, obviamente a gente pode seguir um pouquinho mais, mas eu acho que essa questão do caráter pedagógico da lei é importante, a gente tem que colocar isso sempre à frente dos nossos pensamentos e posicionamentos sociais. Como eu me vejo nisso? Não olhando para a sanção, mas sim o que essa lei quer criar de hábito e de costume social, que é pedagógico, que é educacional. E quando você fala em caráter pedagógico, só me fez recordar uma... por isso que eu disse, eu quero reforçar assim, sabe? Tem sido assim um momento, a escrita desse caderno, toda essa construção, essas conversas com os outros cadernos, tem sido um momento de muita aprendizagem mesmo e reflexão. Porque quando você diz o caráter pedagógico, eu não posso pensar, enquanto educador, só aqui na sala de aula ou na unidade. Eu não posso pensar isso. Teve uma fala que me fez refletir muito, eu conversando com a Luciane Graciano e com a Maria Cristina, certa vez, sobre algo que estava acontecendo na comunidade, e dizendo, eu usei a palavra que os pais estavam sendo negligentes diante de uma situação. E a Maria Cristina me disse, e com a Luciane Graciano, me fizeram compreender assim, como um caráter pedagógico que você diz. Negligente estava sendo eu, que tinha o conhecimento e que não estava educando a comunidade nesse sentido. Então, assim, quando eu penso em caráter pedagógico, eu já associo a educação integral ao território, o que o meu conhecimento como educadora, que é minha função mediar, né, e educar, contribuir ali para que haja uma aprendizagem, não só pensando nas crianças. A Kelly fez uma colocação ali também, que eu vi rapidinho, eu não estou conseguindo ver todos os comentários, mas que ela diz também a questão dos vereadores, dos governantes, o que eles devem conhecer da legislação educacional. Eu acho que é muito importante nesse sentido que nós, educadores, tenhamos propriedade, nos apropriemos dessa legislação para que a gente possa contribuir com isso, né? Exigir, fazer essas exigências dos nossos governantes também. E passar isso, né? Ali, ó. E os legisladores municipais, atuais e futuros vereadores, o que precisam saber sobre o direito educacional e democracia? Eu acho que é muito importante mesmo que eles saibam, tenham conhecimento, porque às vezes, eu não sei se o Robson, a Camila concordam comigo, podem complementar, mas às vezes surgem umas coisas que a gente pensa, meu Deus, de onde veio isso? Né? Para a educação, que é aprovado, então eu acho que falta para nós também, às vezes, um posicionamento firme ali, olha, vai aprovar isso, por que você quer aprovar isso? Baseado em quê que você está aprovando isso para a educação, para a gente executar no chão da unidade? Não é verdade? É ter essa conversa com os vereadores mesmo e mostrar o nosso papel como educador. E até assim, eu acredito que como vereadores, como, né, ali, representantes, eles também devam estar abertos para essa aprendizagem, né, para essa troca, para que a gente possa fazer uma cidade educadora. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do papel do legislativo nos seus mais amplos debates. O que a gente não pode querer, eu já fui um defensor disso, e hoje eu vejo isso com outros olhos, é que a Câmara Legislativa dos entes federados, né, seja municipal, estadual ou federal, tem um caráter tecnicista, né?
porque isso é bem preocupante no sentido de que nós, então, vamos criar um nicho específico para quem pode ou não pode ser um agente político eletivo, que é o caso dos vereadores. De modo geral, e a Câmara Legislativa não é chamada de Casa do Povo à toa, nós precisamos eleger aqueles que nos representam. E eles nos representam nas mais diversas vertentes e dimensões do social posto naquela realidade e território. E isso precisa ficar bem claro, que normalmente a gente fala assim, mas o vereador da minha cidade é isso, o vereador da minha cidade é aquilo, mas fomos nós que colocamos isso lá. Então, alguém que votou nele, acreditou nele, seja qual seja o perfil que ele ocupava. Se ele foi um candidato assistencialista, se ele foi um candidato eloquente no discurso, se ele falou uma coisa e age de outro modo, aí isso é uma questão ética dele, enquanto pessoa, mas o indivíduo que votou nele, votou acreditando em alguma coisa e ele representava algumas vontades. Isso é importante e precisa ser fortalecido. Porque a Câmara Municipal e o Legislativo Estadual e Federal não pode ser tecnicista. Ele precisa conhecer as realidades sociais, os costumes e os hábitos dos seus representados, para que ele aplique leis que vá em relação à vontade daquele povo. As pessoas esperam que o debate na Câmara Municipal seja de alto gabarito tecnicista, e isso não é uma realidade, porque as nossas comunidades não têm essa realidade. Quisera nós, e vamos trabalhar para que todos tenham conhecimento científico e que a gente possa discutir as questões técnicas da sociedade nos espaços legislativos também um dia, mas a gente tem que trabalhar isso, para que isso chegue nesse momento. Hoje, as nossas realidades socioeconômicas, intelectuais, não nos permitem uma Câmara de Vereadores, porque primeiro você tem que ter muita coragem hoje para se colocar como candidato. Então, já é uma aptidão muito bonita, se você pensar que a pessoa coloca a sua vida à disposição da cidade para que possa discutir leis, para que possa trabalhar no executivo, porque não é um lugar fácil. Por mais que as pessoas normalmente tenham a predisposição em fazer julgamentos desse lugar, não é um lugar fácil. Você vira vitrine, Então, a gente tem que entender, olhar, sim, quais são as propostas, quais são os posicionamentos, como esse indivíduo se comporta socialmente, porque ele está te representando, ele vai discutir leis que você vai precisar cumprir, e a lei, depois de votada e sancionada, ela é lei, a gente precisa cumprir, principalmente no âmbito do poder público. Então, é importante que, nesse momento que a gente está discutindo aí as pré-candidaturas das pessoas, a gente esteja atento a esse olhar, para que nós tenhamos um debate mais qualificado. Não é um debate tecnicista, eu reforço isso. A Câmara Municipal e os legislativos pelo Brasil, ela não precisa ter um caráter tecnicista. Para isso tem os assessores, para isso tem as pessoas que podem ser consultadas, inclusive na sociedade civil. Não é porque eu não entendo sobre tal assunto que eu não posso falar sobre ele. A gente precisa, sim, ampliar os debates, deixar um pouco a moral de lado na hora de discutir a lei, moral no sentido, assim, conservador de alguns pontos, porque a gente precisa melhorar a sociedade. Para melhorar a sociedade, a gente precisa mudar algumas coisas. Às vezes retroceder, às vezes avançar, mas isso precisa ser discutido com os pares e representando a vontade da sociedade. Então, acho que quando a gente vai olhar para esse ponto, a gente precisa ter muito cuidado para não transformar também o vereador, o deputado eleito num ser, sei lá, que precisa ser cancelado, que esse é o termo na internet agora, a ponto de ele não conseguir fazer o trabalho que ele se propôs a fazer e que ele tinha condições, de fato, de fazer. Então, eu fico bem feliz que esse
tema tenha vindo nesse momento de pré-eleição, para que as pessoas tenham condição de avaliar quais são os costumes e hábitos sociais que esse indivíduo que se coloca à disposição de um cargo eletivo na Câmara Municipal tem de condições para discutir as leis que nós vamos cumprir, seja na educação, seja na saúde, seja no espaço social da comunidade. Robson, e só pegando ali, retomando até uma fala que você disse, e para que esse olhar, para que se tenha esse olhar que você está trazendo agora, nessa fase adulta, né, deve ser começado a trabalhar desde pequeno, né, essa consciência crítica com eles, da função de cada um, né, porque isso não é de uma hora para outra, né, é difícil essa mudança acontecer, assim, quando as pessoas elas já estão habituadas nessa questão aí de escolher os representantes, né, não citando só vereador, como você disse, mas elas já estão acostumadas a isso, né, então, assim, para que se mude essa visão, como diz a Dani, lá que a Camila leu, né, uma questão de luta, né, para que todos possam ter esse olhar e mudar essa visão, é uma coisa que a escola, a educação em si tem importante papel. É diferente, não é até, né, várias pessoas assistindo, não é só a educação, mas assim, não é doutrinação, não é isso, né? É trabalhar de uma forma que a criança cresça e seja um cidadão crítico e atuante, né, que tem esse olhar que ele vai escolher um representante ali para uma pessoa que o represente. Não. Eu acho que a educação precisa ter um papel reflexivo, de transformação de consciência cidadã, de consciência do ser humano, e não um papel utilitarista, no sentido instrumental de, agora eu tenho condições de ler ou não ler esta lei, eu tenho condições de fazer a continha de 1 mais 1. O nosso papel não é esse. O nosso papel é de transformação de consciência coletiva, busca de uma sociedade melhor, mais ética, com uma conduta que olha nos amplos cenários sociais. Eu gosto muito da ideia de que nos nossos PPPs, todos aparecem lá, que nós vamos fazer com que a criança seja crítica, autônoma. Ser crítico não é sair criticando qualquer coisa. Isso. Conhecer os contextos e conjunturas, é apropriar-se daquele estado, daquele momento, daquela condição social. Você precisa fazer parte daquilo para poder... O José fala sempre nas nossas reuniões que, assim, você descobriu o fato, achamos o ponto da crise, agora a gente precisa avançar. Tem gente que só fica no ponto crítico. A gente tem problema aqui, a gente tem problema aqui, a gente tem problema aqui, mas não consegue sugerir como avança. E o papel da educação é esse. Nós já sabemos as crises, nós já temos propriedade sobre as conjunturas sociais das nossas comunidades, ou que não temos, deveremos ter. Precisamos nos apropriar dos contextos dos nossos educandos, precisamos nos apropriar dos contextos onde as nossas comunidades escolares estão inseridas. E aí, fazer com que as pessoas tenham consciência, se apropriem desse todo, e esse todo avance, e avance no sentido coletivo. Não é avança para a Camila ou avança só para a Elaine, tem que avançar para todo mundo. A gente precisa melhorar enquanto sociedade. O papel da educação é este, levar a sociedade para um outro patamar social. Então, eu fico bastante feliz, eu falaria sobre isso 6 meses, gente, não tem problema nenhum. Mas já passou de 1h10, e é um tema que precisa de bastante afinidade, que precisa buscar, precisa conhecer, assim como todo o papel de todo educador. Você precisa estar atento às mudanças, e as legislações mudam o tempo todo, porque a sociedade muda o tempo todo, e isso precisa ser posto, isso precisa ser discutido, isso precisa ser conhecido pelas pessoas, principalmente por nós, professores. Ontem, na hora da discussão, o que nós colocaríamos, né, a professora Camila, gestora educacional ou diretor educacional, não, colocamos-nos como professores. O nosso papel, seja em qual lugar que for, é político-pedagógico. Político no sentido que nós estamos transformando as sociedades, e pedagógico no sentido que nós podemos, a todo tempo, fazer com que as pessoas mudem os seus processos de consciência
sobre como ela age no mundo. Não adianta nada nós ficar dizendo para as pessoas, você precisa agir assim, e nós agirmos de forma que não é aquilo que a gente vem dizendo. Né? Os nossos educandos olham para a gente, nós somos espelhos para eles em muitos dos nossos modelos. Os nossos educandos só vão querer ser professores se eles se encantarem por vocês, professores, por nós, professores. Senão isso não ocorre. E daí você pergunta numa sala de aula, quem quer ser professor? Um ergue a mão. Você precisa olhar para a sua prática. Você precisa olhar qual é o modelo de profissional que você está sendo, a sua prática diária, que o teu menino não quer ser como você. Obviamente que eu posso escolher outras profissões? Posso. Mas o primeiro profissional que o nosso educando em Almirante Tamandaré tem acesso é o professor. Então, olhem para isso, conheçam a legislação, busquem a melhoria contínua e a transformação de consciência coletiva diariamente. Só isso vai mudar a nossa sociedade. Não é dinheiro, não é um modelo neoliberal, não é um modelo capitalista, não é um modelo que vai trazer respostas prontas para a cidade. Nós só vamos mudar a nossa cidade quando nós mudamos as nossas condutas sociais e, principalmente, quando nós organizamos os nossos pensamentos na perspectiva de mudar coletivamente as condições postas. É uma libertação em comunhão, né? Como diz o Paulo Freire. É um despertar de consciência, né? E a consciência liberta o que aprisiona. A fala de vocês me representa muito quando a gente pensa nesse sentido da democracia representativa, pensando o executivo, o legislativo, e a frente que nós temos construído desde 2017 para pensar a educação é assumindo a educação. Eu sempre reforço isso, e não nessa centralidade da escolarização. Então, isso também diz que a educação ela está inserida dentro de um projeto de sociedade. Quando a gente elege alguém, quando nós colocamos uma representação, nós estamos elegendo um projeto de sociedade que está construído na fala, no histórico, nas ações que esse candidato está assumindo. E isso vai determinar muitas relações nas nossas vidas, como, por exemplo, a aprovação do Fundeb. Então, nós temos aí alguns políticos no nosso estado, deputados, que foram contra a aprovação do Fundeb, que é um financiamento importante para pensar a efetivação do direito. Então, para pensar a justiça social, para pensar a educação. Então, será que eleger esses candidatos, será que não seria um momento, o tempo de nós, enquanto cidadãos, nessa perspectiva da democracia representativa, fiscalizarmos o trabalho dessas pessoas, né? Fiscalizar e assumir realmente uma democracia participativa de dizer, de cobrar. Nós aqui da rede tivemos um papel muito forte na cobrança dos deputados. Eu vi várias pessoas nessas frentes. O quanto é importante isso. E a professora Roberta fala, né, que nós nos apropriando desse processo aí de compreensão desse mundo, dessas concepções, nós temos, ela participou de uma entrevista, ela viu um candidato falando sobre educação em tempo integral como se fosse educação integral. Então, como isso já tensiona e já produz muitas transformações na realidade. Então, esse movimento, né, de como nós temos, né, o nosso Estado, como nós temos a sociedade, a educação, é bem importante. E eu queria trazer uma frase aqui do Paulo Freire, e indicar também um livro, né, Pedagogia, Educação como Prática de Liberdade, que representa muito essa frente que nós estamos construindo, esses debates lindos e que eu estou aprendendo muito aqui com as minhas colegas que estão comentando ali no chat, que ele diz o seguinte, uma certa compreensão ético-crítico-política da educação, que tem como uma das suas bases o diálogo, que possibilita a conscientização com o objetivo de formar cidadãos da praxis progressista, transformadores da ordem social, econômica e política injusta. Então, nós temos
muitas realidades de pessoas que talvez não tiveram condições de vivenciar tudo isso que a gente está vivenciando. Até tem algumas pessoas ali que comentam, né, com indignação mesmo. E nós temos que nos indignarmos com em relação a isso, desse olhar muito privado do que é o direito. Mas também pensar que, enquanto nós estamos na educação, nós temos esse papel também de trabalhar nessa perspectiva da libertação que o Paulo Freire traz, né? Sendo uma postura oprimida, nós temos uma condição de pensar numa perspectiva libertadora e não opressora. Então, o nosso trabalho na educação vai muito nessa frente e pensando esse caderno como realmente uma grande possibilidade de emancipação coletiva. Então, eu fico muito feliz de ter participado e ter aprendido mais sobre essa questão da legislação e nessa articulação da educação, da justiça social e do direito. Parabéns, viu? Eu também quero agradecer, né, a oportunidade, estava, né, desesperada de manhã, mas assim, eu quero, e também, assim, pedir para quem for ter contato com esse caderno, assim, ou depois dessa live, porque eu sei que a gente participa das lives e depois a gente fica pensando, né, sobre assim, que pensem assim, conscientes mesmos, livres de pré-julgamentos, mas sobre uma reflexão mesmo, pensando assim que nós, fazendo uma reflexão sobre isso, a gente só vai contribuir para que mudanças ocorram, né? Que haja qualidade de ensino, que haja um benefício e ganho, né, real para os educandos, para os educadores, promovendo uma educação pública de qualidade, né? Garantindo esses direitos, é isso que vai promover, né? Uma educação pública de qualidade, e é o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho, e como diz a Ana Paula ali, um comentário que apareceu aqui para mim, da Ana Paula, que nós temos que ser ali um exemplo mesmo para os nossos alunos, uma inspiração para eles, e nada mais gratificante, né, para um professor, o aluno ter um carinho e lembrar dele, né? Então, isso eu agradeço também, aproveito aqui, e peço ali, pessoal, que vocês deixem nos comentários uma palavra, né, Camila? Uma palavra sobre essa live, o que vocês acharam, mas não precisam ofender, né, Robson? Uma palavra de provocação, não de ofender. De amor é bem. Mas, assim, para que a gente possa ver também o que vocês pensaram sobre isso, é importante para a nossa construção do caderno, que está indo, né, para o final, é importante isso, o que vocês pensaram. E que a gente, como a Camila fala mesmo ali, ela tem essa fala da luta, e é verdade, né? Que nós possamos lutar sempre para melhorar e se o sistema vem de uma forma que é ilegal, nós temos que ir contra ele, né? E lutando para melhorar. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder falar, né? Que as lives, né, nos oportunizaram a falar com muita gente ao mesmo tempo, e também fica gravado, então outras pessoas podem olhar. Depois vamos olhar ali com mais calma os comentários, responder pontualmente cada um, né, no sentido de deixar claro qual é o nosso posicionamento, a nossa vontade, né, nossa vontade enquanto cidade, enquanto indivíduo que mora e trabalha em Tamandaré. Quero agradecer, pedir que vocês coloquem, de fato, a palavra no sentido de que, assim, como é que vocês veem uma palavra que represente o que é para vocês a legislação educacional, para que a gente possa entender de modo, obviamente, mais superficial, mas entender o que e como vocês percebem esse tema no cotidiano de vocês enquanto trabalhadores da educação. E eu quero agradecer também ao pessoal da secretaria, que nos dá suporte sempre, né? Nesse caso específico de hoje, o Paulo está aqui no suporte de retaguarda, nos proporcionando estar online, estar ao vivo com todos. Agradecer a Dulce, ao Jussier, que nos colocaram como guardiões desse caderno, acreditaram que a gente tinha condições de escrever sobre isso e falar sobre um tema tão robusto, né? Nem eu, nem a Elaine somos da área do direito, a nossa compreensão é
sobre a prática, sobre como fazer, como operacionalizar as leis no dia a dia da educação, ela lá como professora e como gestora educacional, eu como professor e como hoje atuante da Secretaria Municipal, sempre olhando para que a gente possa fazer o que está correto, o que é certo e o que precisa, que consta na lei, né? Então, eu fico bem feliz em poder participar desse momento. Tem muitos comentários agradecendo, pedindo para a gente falar mais sobre esse tema. Acho que é um tema mesmo que é pouco falado, no sentido de ampliar os conhecimentos, de olhar para as diversas vertentes do direito, né? O direito à educação, o direito do trabalhador, o direito da família, o direito do contexto educacional, coloca muita gente nessa cestinha, né? Tem várias formas de olhar o direito dentro da perspectiva da educação. Muita gente é envolvida para fazer a educação. Então, a gente pode, sim, voltar a falar sobre esse tema. Logo mais, por causa da legislação, a gente não vai poder ter live nesse sentido, mas podemos continuar discutindo isso em outros formatos, né? Então, eu acho que é isso, né? Quase 1h30. Eu que pedi tanto para não passar de 1 hora, mas eu fico bastante contente e satisfeito com esse bate-papo e espero que a gente possa ter contribuído com os outros cadernos e com a prática cotidiana do professor em sala de aula, porque é para isso que a gente faz essas lives, é um processo educativo, pedagógico, político-pedagógico, e tem muito da nossa força, da nossa luta por trás disso, da nossa dedicação em ficar estudando até de madrugada para poder contribuir um pouquinho ou para melhorar enquanto sujeito e enquanto cidadão. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até. Obrigada. Paulo, um beijão. Até mais.